Gente, hoje eu finalmente vim trazer pra vocês as atualizações dos livros que eu tenho lido. E assim, eu tinha dito pra vocês que eu tava esperando acumular um tanto de livros pra poder falar deles todos juntos aqui num vídeo. Só que eu fui escrever o roteiro desse vídeo, gente, e assim, eu falo demais. Então eu achei melhor não fazer um vídeo com muitos livros pra não ficar cansativo pra vocês e também pra poder falar melhor de cada um dos livros. Então eu vou falar só de alguns e depois eu venho trazendo mais resenhas pra vocês. Vou liberando aos poucos, vou fazendo. Então vai rolar, só que eu prefiro fazer um pouquinho de cada vez e fazer direitinho do que fazer tipo tudo corrido só pra falar que eu fiz. E aí inclusive eu queria muito perguntar pra vocês que tipo de resenha vocês preferem, se vocês gostam de resenhas escritas, se vocês preferem que eu faça aqui no YouTube ou no Instagram. Eu considerei até fazer um blog, porque eu tinha um blog e eu adorava falar sobre livros, escrever sobre livros, mas eu queria muito saber de vocês, assim, o que vocês gostam, que tipo de resenha, ou se tanto faz, porque aí eu consigo programar as próximas de um jeito aí que todo mundo vai gostar. Enfim, gente, bora começar essa resenha, que eu tenho bastante coisa pra falar desses livros pra vocês. Gente, lembrando que nenhuma resenha aqui vai ter spoilers, tá bom? O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês é Tartarugas até lá embaixo, do João Verde, gente. Eu li nessa edição da Intrínseca, que tem 269 páginas. Esse livro vai contar a história da Eisa, que é uma menina de 16 anos, e aí a Eisa, junto com a melhor amiga dela, a Daisy, vai tentar descobrir o paradeiro de um milionário que cometeu um crime e fugiu. E aí elas vão tentar desvendar esse mistério, saber onde está esse milionário, porque está sendo oferecida uma recompensa em troca de qualquer informação que leve ao paradeiro dele. Então ela pretende ir pra faculdade, ela não tem condições financeiras para ir pra faculdade, então ela decide, junto com a Daisy, e aí embarcar nessa aventura pra poder conseguir essa recompensa e conseguir pagar os estudos dela. Mas aí o mais interessante dessa história é que a Eisa tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Então durante todo esse livro o John Green vai mostrar como esse transtorno mental afeta a vida dela. E uma coisa que eu achei muito interessante é que na hora que eu tava pesquisando sobre esse livro pra vocês, eu vi que o John Green tem TOC, então isso foi um relato muito pessoal, assim, que ele colocou no livro, tirando da própria experiência. Então eu achei bem legal, assim, entender o que tava por trás desse interesse dele de relatar isso no livro, de escrever sobre isso. Bom, gente, eu confesso que quando eu li a premissa desse livro, eu fiquei um pouco desanimada, assim, pra ler, não fiquei com tanta vontade de ler, porque eu achei que seria um livro muito inspirado nessa aventura e que teria como foco principal essa aventura, esse mistério do paradeiro desse milionário. E assim, esse é o quarto livro do John que eu leio, e os livros que eu mais gostei dele, que são A Culpa das Estrelas e Quem é Você, Alaska, são os livros que a narrativa é guiada pelos personagens. Então assim, por exemplo, Cidades de Papel, que é um livro que o fio condutor é uma aventura, né, então o enredo é todo guiado por essa aventura, não foi um livro que me conectou tanto, foi o livro que eu menos gostei dele até agora. Então eu achei que esse aqui seria mais ou menos nessa pegada, mas eu acho que nesse livro ele soube misturar muito bem tanto esse mistério quanto os diálogos e essa construção dos personagens, que é uma coisa que eu absolutamente amo. Então a gente tem aí essa aventura, esse mistério, mas tem também aqueles diálogos a lá John Green que a gente ama e que tipo a gente sai grifando tudo e a gente tipo tem vontade de entrar no livro e conversar com os personagens e tá lá naquele momento, sabe? Então isso não faltou nesse livro. E aí eu gostei bastante disso. Uma coisa que eu gostei muito também, além dele falar sobre saúde mental, que é extremamente necessário, de, enfim, ter feito isso a partir da própria experiência, que eu achei bem interessante, eu gostei muito que ele colocou várias coisinhas pequenas, assim, no meio do enredo, coisas que passariam até despercebidas às vezes, mas que eu senti que foi uma necessidade dele de se posicionar em relação a vários assuntos. Então, tem várias coisinhas, tipo o fato da Isa ser vegetariana, assim, eu achei bastante interessante. Ele também coloca, assim, em várias partes do livro, uma crítica muito grande em relação ao sistema educacional dos Estados Unidos, o que eu achei também extremamente interessante. Enfim, várias coisinhas que passariam despercebidas e que talvez não seriam necessárias, mas que ele colocou de uma forma muito natural. E eu adorei como ele entrelaçou tudo isso na história. E assim, eu acho que apesar dele ser mais conhecido aí por A Culpa das Estrelas, que é uma história de amor, os livros dele falam de vários assuntos que são muito universais, mas que às vezes a gente não consegue
expressar e colocar em palavras. Então são aqueles sentimentos que todo mundo sente, mas que às vezes ainda nem tem nome, sabe? E é uma coisa que eu sinto muito, assim, quando eu leio os livros dele. Às vezes eu tô lendo e eu falo, cara, eu sinto isso, mas eu não sabia que isso era uma coisa, entendeu? Então é uma coisa que eu gosto bastante. Ele fala muito sobre crescer, sobre se encontrar no mundo. Também ele fala muito, por exemplo, nesse livro sobre luto, sobre perda, que eu achei muito interessante. Então é uma coisa muito bonita, assim, eu gosto muito. Eu acho os livros dele muito sensíveis, assim. E eu acho que ele é aquele autor que trabalha muito pra que a narrativa dele pareça ser muito simples. E é uma coisa que eu gosto, sabe? Porque eu acho que ele não escreve livros simples por não saber escrever de outra forma, mas por uma escolha e por saber que isso é o que conecta, né? Então é algo que, enfim, eu achei que ele manteve, assim, nesse livro. E gostei bastante, gente. Não é, tipo assim, um livro que eu falo, nossa, é um dos meus preferidos da vida, eu amei absolutamente, quero reler 1000 vezes. Mas foi um livro que eu gostei muito de ter lido e que me matou a saudade também de ler John Green, que fazia tempo que eu não lia nada dele. Então, enfim, achei muito fofo esse livro. Então, se vocês gostam de YA, se vocês gostam de John, eu recomendo esse livro. Então, eu vou ler umas frases pra vocês, só pra vocês terem uma noção, assim, do livro e também das frases que eu gostei. Mas não vou ler muitas, porque eu acho que uma das coisas mais gostosas é a gente descobrindo essas frases durante a narrativa, durante a leitura. Então, quero deixar isso pra vocês quando vocês forem ler o livro. Mas, enfim, vou ler algumas que eu gostei aqui. Essa aqui eu cheguei a postar no Instagram, eu acho, no Stories, que é: talvez a gente seja o que não pode deixar de ser. No fundo, ninguém entende o que se passa com o outro. Está todo mundo preso dentro de si mesmo. Essa é a minha favorita. Qualquer um pode olhar pra você, mas é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Que lindo isso, gente. Ai, John. Não adianta, gente, eu gosto dele. E aí o próximo livro é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que eu li nessa edição da Penguin Classics e tem 353 páginas. Esse livro vai contar a história da Eleanor e da Marianne, que são duas irmãs, que depois da morte do pai, elas precisam se mudar junto com a irmã mais nova e com a mãe pra uma outra cidade, pra uma casinha menor. E elas moram aí no interior da Inglaterra, e esse livro se passa no século XVIII. E aí depois dessa mudança, elas começam a conhecer pessoas novas e começam a participar de um novo círculo social ali. E aí um dos focos desse livro é que as duas são muito diferentes. Então a Eleanor, ela é muito racional e ela tá sempre, enfim, pensando sobre tudo e ponderando tudo. E a Marianne, ela é super passional, super sensível e emocional. Então é um livro que fala sobre como as duas, sendo tão diferentes, encaram a vida e encaram, enfim, os relacionamentos, encaram as coisas que acontecem com elas. E também é um livro sobre o relacionamento das duas. Então, assim, é basicamente Frozen do século XVIII. Apesar de não ter sido o primeiro livro publicado da Jane Austen, foi o primeiro livro que ela escreveu e foi o segundo livro dela que eu li, porque o primeiro foi Orgulho e Preconceito. Bom, então a gente tem essa história acontecendo, mas sendo um livro da Jane Austen, gente, não é uma história de amor, né? Na verdade, esse livro é uma crítica à sociedade da época, escrita por uma pessoa que vivenciou isso, que observou isso de perto. Então nesse livro ela vai falar aí sobre essa obsessão da sociedade da época pelo casamento, né, e por encontrar alguém pra casar, e sobre o que era de fato importante para as pessoas. Então sobre esse interesse muito grande nas posses das pessoas e o desinteresse muito grande na individualidade de cada um e no pensamento de cada um e nos sentimentos de cada um. Inclusive nesse livro, assim, o amor é tratado como uma inconveniência praticamente, como algo que surge ali pra atrapalhar os planos das pessoas. E aí pra fazer essas críticas ela usa bastante a sátira, o cômico, o exagero. Então, assim, os diálogos às vezes são, assim, extremamente ridículos, exagerados, porque, enfim, ela tá mostrando ali como de fato tudo isso era ridículo, sabe? E eu acho muito interessante e muito inteligente o fato dela fazer todas essas críticas disfarçadas em um romance, né? Então, assim, né, gente, a arte, ela serve muito como um espelho pra gente, né? Porque se a gente quer saber como as pessoas viviam de fato, como elas pensavam, o que elas sentiam, como elas se vestiam, como era o dia a dia delas, a gente se volta pra arte, né? E isso aqui é praticamente um portal pro século XVIII, então quando a gente lê, a gente se sente lá mesmo. Então, assim, a produção artística, ela tá diretamente relacionada com a nossa identidade cultural e a construção dessa identidade cultural. Então é sempre o que eu falo, né, gente? A gente precisa sempre defender a cultura e sempre defender a arte e sempre ter certeza de que a gente tá
produzindo artisticamente através de várias vozes diferentes e várias narrativas diferentes. Não vai acontecer como aconteceu no passado, em que a gente olha pro passado e a gente tem aí uma história totalmente eurocentrada, né? Então, do nada, mas assim, não consigo não falar, porque é uma coisa que é muito importante, assim, pra mim, e que eu acho que, enfim, a gente precisa de fato defender a cultura. Mas enfim, né, a gente realmente precisa ter uma produção cultural diversa, até porque, por exemplo, este livro fala da elite, né, gente? Então a gente não tá falando aí de toda a população inglesa da época. Então, inclusive, eu li esses dias, e não vai aparecer nesse vídeo, mas vou indicar pra vocês A Cantora Careca, do Ionesco, que é uma peça, e é uma crítica da elite aí da Inglaterra através do teatro do absurdo. Então, se vocês curtem peças de teatro, indico também. Mas enfim, eu gostei muito de ler isso aqui, eu acho que a gente acaba realmente se sentindo lá, então é por isso que essas obras acabam sendo muito importantes pra gente, né? Porque se a gente quer conhecer o que aconteceu e a gente quer, enfim, ter uma noção de como as coisas eram e não repetir, por favor, gente, porque se eu vivesse nessa época, eu acho que eu não durava um dia, sério. E daí, né, tem toda aquela questão, quando a gente fala de Jane Austen, que é, se você lê um livro da Jane esperando uma história de amor, esperando um romance, você vai se decepcionar. Ou talvez não, né, tem gente que gosta, mas assim, não é o tipo de livro que eu gosto, o tipo de narrativa, o tipo de história de amor que eu gosto. Inclusive eu achei o final terrível, mas aí eu lembrei que é uma crítica e que não é pra ser uma história de amor, então fez todo sentido pra mim. Inclusive assim, o fato de ser no interior da Inglaterra, no século XVIII, é um ritmo muito mais lento, porque as coisas realmente aconteciam de um jeito muito mais lento, né? Então foi um livro que às vezes eu cansava um pouco assim de ler, mas que eu gostei de ler pelos motivos que eu falei pra vocês. E aí eu tô querendo me aventurar mais assim em Jane Austen, então se vocês tiverem livros da Jane pra me indicarem, por favor me indiquem. Eu tô pensando em ler Persuasão aí, que sei lá, é um livro que tá vindo na minha cabeça, mas não sei, eu vou dar um tempinho assim pra ler coisas diferentes e aí depois eu quero continuar lendo, quero continuar, enfim, conhecendo as obras dela. E é isso. O próximo livro é um livro que eu já indiquei pra vocês no Insta, já indiquei no vlog, porque eu absolutamente amei, que é Minha História, da Michelle Obama. E aí eu li pelo Kindle, e aí eu li a edição da editora Objetiva, que tem 464 páginas. Esse livro é uma biografia, e aí nele a Michelle Obama vai relatar aí toda a vida dela. Então ela fala da infância dela, da adolescência, ela fala dos estudos, ela fala da experiência dela na universidade, dos primeiros empregos, da carreira dela como advogada, da maternidade, de quando ela conheceu aí o Barack Obama, da experiência dela como primeira-dama dos Estados Unidos. E aí ela fala também de vários projetos que ela desenvolveu, tanto antes do mandato do Barack Obama, quando ela foi primeira-dama, quanto durante o mandato e depois. Então são projetos aí que, enfim, são em prol da diversidade, da educação, da saúde pública. Gente, que livro, sério, que livro, eu não consigo explicar pra vocês, é muita coisa, tipo, é um relato extremamente completo e com bastante informação. Foi um livro que eu demorei um pouquinho mais pra ler, porque realmente eu queria, tipo, ir absorvendo tudo que eu tava lendo. Uma coisa muito interessante que ela fala sobre nesse livro é sobre síndrome do impostor. Então ela conta, assim, como durante toda a vida dela, ela sempre se esforçou muito e precisou se esforçar muito, porque sempre tinha alguém dizendo que ela não era capaz, né? Ou por ser mulher, ou por ser negra, ou por ser pobre, ou por ser periférica. Então, como durante toda a vida ela se esforçou, e mesmo quando ela conseguia ocupar os lugares que ela ocupou, ela continuava ainda se esforçando, porque ela tinha essa dificuldade de sentir que ela merecia estar ali e que era o lugar dela, né? Então ela fala bastante sobre isso. Então, por exemplo, ela relata a experiência dela na universidade, porque ela cursou 2 universidades da Ivy League. Ela fez primeiro Princeton, depois Harvard, e ela era uma das únicas mulheres negras a estar nesses lugares, né? E assim como em vários outros lugares. Então ela fala também da experiência na Casa Branca, né? Como a primeira-dama negra ao lado do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então, como foi tudo isso, como foi essa experiência e o que eles fizeram em prol da diversidade e, enfim, tudo que aconteceu, né, no mandato aí do Barack. Não tudo, né, mas tipo assim, ela relata, tipo, toda a experiência. E aí uma coisa que eu gostei muito é que desde a infância dela, assim, ela relata tudo isso, mas colocando num contexto histórico e político-social. Então a gente sabe o que tá acontecendo, não só na vida dela, mas no mundo, né, e como isso vai afetando a vida dela e afetando a vida das pessoas. Ela fala, por exemplo, também sobre as dificuldades de administrar
uma carreira e administrar a maternidade ao mesmo tempo, e como ela fez isso, e tudo que ela precisou abrir mão para que o Barack conseguisse seguir a carreira política dele, e sobre as resistências dela em relação a tudo isso. E é muito, muito, muito interessante, assim, é um livro muito detalhado, mas ao mesmo tempo ele é muito fluido e muito gostoso de ler, e às vezes parecia que eu não tava lendo a biografia de alguém, parecia que eu tava lendo, tipo, um romance, assim, e às vezes, gente, eu ficava nervosa, eu ficava tipo, meu Deus, tipo, nas noites de eleição eu ficava tipo, meu Deus, e eu já sabia o resultado, sabe? Então, assim, ela consegue mesmo passar esses sentimentos pra gente, aproximar a gente, conectar a gente com essa história. É um livro que realmente faz a gente pensar e refletir sobre muitas, muitas, muitas questões. Eu acho que, assim, apesar de ser um livro e uma história que é de muita superação, não é sobre isso, sabe? Eu acho que é um livro que a gente precisa ler pensando no que a gente precisa fazer pra mudar isso, porque, enfim, eu acho que às vezes a gente romantiza muito essas superações, essas histórias de superação, mas não é normal uma pessoa precisar se esforçar milhões de vezes mais porque ela é negra ou porque ela é mulher. Então é um livro que faz a gente refletir muito sobre isso, e foi um livro que também me fez repensar muito no conceito de carreira, porque olhando pra carreira dela, a gente vê que não é nada linear e que ela vai, enfim, colocando em prática os projetos e as coisas que vão aparecendo e o que faz sentido no momento. Ela não começou a fazer todas essas mudanças só quando ela se tornou primeira-dama, por exemplo, né? Então ela fala até sobre política, assim, sobre como a política não é o único caminho que existe pra gente, de fato, realizar mudanças na sociedade, né? Então, obviamente que a gente precisa votar, e a gente precisa votar com consciência, a gente precisa se informar, enfim, a gente precisa cobrar, porque, enfim, né, gente, político são funcionários do governo e estão trabalhando pra gente, pra servir a gente, e a gente precisa exigir essas coisas. Mas, enfim, ela fala muito sobre esses projetos dela e como ela foi utilizando isso pra praticar mudanças realmente palpáveis, assim, na sociedade. Então é um livro que a gente termina de ler e a gente fica tipo, cara, o que eu tô fazendo? O que eu realmente posso fazer pra mudar as coisas, sabe? Meu meio do céu, gente, é em aquário, então eu vejo essas coisas e eu falo, tipo, eu quero mudar o mundo. Mas, enfim, gente. Anotei aqui algumas frases que eu gostei, pra não precisar ficar procurando aqui no Kindle, vou ler pra vocês. Eu era mulher, negra e forte. O que para certas pessoas, mantendo certa mentalidade, só poderia se traduzir em raivosa. Era outro clichê danoso, sempre empregado para varrer para o canto as mulheres de minorias. Um sinal inconsciente de que não deveriam escutar o que tínhamos a dizer. A forma mais fácil de desmerecer a voz de uma mulher é resumi-la a uma pessoa rabugenta. Essa próxima frase aqui é quando ela tá falando aí de um projeto que ela tinha de levar meninas, estudantes, pra Casa Branca, e ela fazia mentoria para jovens mulheres. Então é uma coisa assim que ela fala bastante assim no livro sobre, enfim, abrir portas para os mais jovens, abrir portas para as pessoas que vêm depois dela, e de ser referência também para essas mulheres, para essas pessoas. Então é uma coisa muito interessante assim do livro. E aí ela fala essa frase aqui, ó: eu lhes desejava o mesmo que para Sasha e Malia, que ao aprenderem a se sentir confortáveis na Casa Branca, elas se sentissem confortáveis e confiantes em exercer sua voz em qualquer sala, a qualquer mesa, dentro de qualquer grupo. Então, assim, gente, amei, super recomendo esse livro, de verdade. Assim, se tem um livro desse vídeo que eu recomendo pra vocês super, é esse. Então, leiam, leiam. Pro vídeo de hoje são esses livros. Eu tenho vários outros aí pra ir liberando pra vocês, mas eu vou fazer isso aos pouquinhos. E aí, além desse tipo de vídeo aqui de lidos, eu também tô compartilhando com vocês um pouco mais em tempo real aí os livros que eu tô lendo no momento. Então eu tô fazendo agora esses vlogs de leitura, vou começar a fazer mais, e aí aos poucos eu vou liberando desses de lidos e falando dos livros pra vocês. Me contem também se vocês já leram ou têm interesse em ler algum desses livros, e se vocês me recomendam também algum livro, que eu sempre adoro saber, adoro receber recomendações. Então a gente pode ir conversando mais sobre isso também. E se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, eu também tô liberando lá de vez em quando que eu tô lendo algumas frases e tudo mais. Então fiquem super à vontade pra me seguir por lá também. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada por vocês assistirem, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!